Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Márcio Gomes. Sou membro na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, que fica em Rio da Areia, Saquarema. A nossa igreja é pastoreada pelo nosso querido pastor Erinaldo João dos Santos, na qual eu quero transmitir o abraço dele para você que está nos assistindo neste momento, tá bom? E deixa eu te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal de nossa igreja, se inscreva lá, vá no aplicativo do YouTube e digite assim, desta maneira: Estudos Bíblicos Ministério Plenitude. E só você ir lá dar um ok na palavra inscrever-se, que você já vai estar inscrito. Toda vez que entrar uma mensagem nova, você vai estar recebendo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Vamos trazer agora uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, que está registrado aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16 em diante, que diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. Esse texto sagrado retrata da pessoa do Senhor Jesus Cristo indo à sinagoga no dia de sábado, para deixar o exemplo que, como homem, ele tinha necessidade e anelava pela presença de Deus e pela pessoa bendita do Espírito Santo. O Senhor Jesus ia à sinagoga todos os sábados para adorar ao Senhor Deus, como todos os judeus cristãos iam. Todos os judeus devotos à palavra do Senhor, iam para a sinagoga para adorar ao santo nome do Senhor Jesus. E sabemos que a sinagoga tinha 3 funções na antiga Palestina. Ela servia de fórum onde os juízes se reuniam para até mesmo julgar as causas dos judeus. Ela também servia de colégio para as crianças durante a semana, e também a sinagoga servia de templo aos sábados. Com isso ela tinha 3 funções. E também é bom lembrar que só pregava na sinagoga, só lecionava no culto quem tinha o título de mestre. Só quem era considerado como mestre, que dominava a Torá divino. E foi reconhecido naquele sábado a pessoa bendita do Senhor Jesus como mestre. E então deram o livro para que o Senhor Jesus abrisse e lesse. E quando o Senhor Jesus abriu o Torá, estava registrado na profecia que Isaías profetizou acerca do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. É por isso que quando o Senhor Jesus acaba de ler, ele explica dizendo: Hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. E porque o Espírito do Senhor veio sobre o Senhor Jesus Cristo. Olha, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu. Qual o propósito do Espírito Santo para o ministério do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, ungiu Jesus para evangelizar os pobres. E em segundo lugar, enviou para curar os quebrantados do coração. E em terceiro lugar, apregoar liberdade aos cativos. Quinto lugar, dar vista aos cegos. Sexto lugar, pôr em liberdade os oprimidos. Em sétimo lugar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Essas 7 dispensações aqui do Espírito liberada
para o ministério do Senhor Jesus foi por causa da unção. E o nome Messias significa o ungido. E o Senhor Jesus é o Messias de Deus, o ungido de Deus. A palavra ungir significa untar com óleo, ou seja, Jesus foi marcado pelo Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Por causa da unção de Jesus, por causa da unção do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus, os cegos podiam enxergar, aleluia, o paralítico podia andar, o morto era ressuscitado, os leprosos eram limpos. Por quê? A virtude, a unção que estava depositada sobre o ministério de Jesus dava essa condição. E lendo a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que o termo unção é para separação também. O óleo só era usado para o ato consagratório, para conferir autoridade e para separar aquilo que foi consagrado para ser utilizado na casa de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo capítulo 30, versículo 25. Após as coisas que foram feitas para serem usadas no tabernáculo, passaram a ficar separadas depois de serem untadas com óleo, depois de serem ungidas. Olha o que diz Êxodo capítulo 30, verso 25. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal e os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas, e tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Tanto Arão como os seus filhos, que seriam os próximos primeiros sacerdotes da nação de Israel, e toda a mobília do santuário deveria ser ungida. Por quê? Para serem exclusivos de Deus, para serem separados para Deus. Não tem como um cristão que se diz separado para Deus viver fazendo a vontade de Deus, mas também a vontade da carne e a vontade do mundo. A Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nos dias em que vivemos, antecedendo o arrebatamento da igreja, a palavra que o Espírito Santo nos alerta é esta: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está em Apocalipse esta palavra. E aqui em Êxodo 30 está declarado que aquele que foi ungido e tudo aquilo que foi untado com óleo para o serviço de Deus, agora Deus era sua própria propriedade. Deus era seu dono e agora não tinha mais volta. Estava separado, pertencia só a Deus. E a igreja também foi separada para Deus. A igreja foi ungida para Deus. Arão e os seus filhos é o retrato da igreja que está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. A Bíblia vai dizer, aleluia, que a igreja é o sacerdócio de Deus. Olha só: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. A igreja é o sacerdócio de Deus. A igreja é o sacerdócio divino aqui na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Para ser sacerdote existia uma condição: tinha que passar pela cerimônia da unção e da santificação,
que está registrado em Levíticos capítulo 8, e o versículo 23 diz assim: E degolou Moisés e tomou do sangue do cordeiro e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do pé direito. Versículo 24: Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. O fato de quando eles foram ungidos na cerimônia sacerdotal, eles receberam a unção, tanto Arão como seus filhos, na orelha direita, também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Por que essas três unções? Deixa eu lhe dizer. A Bíblia diz que o fato de Deus ordenar Moisés ungir o ouvido, ou seja, a orelha direita de Arão e dos seus filhos, significaria que eles estariam agora desempenhando o sacerdócio, mas aptos para ouvir a voz de Deus. Assim como em 1 Pedro 2,9 está escrito que a igreja é a geração eleita, o sacerdócio de Deus. Aleluia! A igreja também tem que ter os ouvidos ungidos para caminhar na direção de Deus. Conforme em Apocalipse, do capítulo 2 em diante, está registrado 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 7 vezes é dito esta frase. O número 7 significa perfeição, e Deus é perfeito, e quem está em sua presença tem que estar perfeito, tem que ser santo. Aleluia, porque no céu não entra pecado. E assim o fato de Arão ter a orelha direita ungida, a igreja também, como sacerdócio de Cristo, tem que ter unção nos ouvidos, até porque no dia do arrebatamento só vai ouvir Jesus chamar, só vai ouvir o toque da trombeta aquele que tiver os ouvidos ungidos. Aí sim será arrebatado e estará para todo sempre com Cristo na glória. Aleluia. E a mão direita com seu polegar ungido. O que significa isto? A mão direita significa preparados para o trabalho. E o lado direito fala de honra. Aquele que foi chamado para trabalhar para Deus, ele está preparado e está honrado por Deus. E o fato de ungir o polegar do pé direito, o que significa isto? Agora não anda mais segundo o desejo do seu coração, só anda na direção de Deus. Arão, após ser ungido como primeiro sumo sacerdote, e os filhos de Arão serem ungidos como sacerdotes, não poderiam mais andar no curso das suas vontades. Deveriam andar segundo a vontade de Deus. Só pisariam onde Deus quisesse que eles pisassem. Assim é a igreja, depois que foi ungida, aleluia, depois que recebeu a bênção da salvação, aleluia, não anda mais onde quer, só vai onde Deus manda, só faz o que Deus manda fazer. Glorificado seja o nome do Senhor. E Arão recebeu duas unções, a unção com sangue e a unção com óleo. O Salmo 133 confirma dizendo: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba e que vai até as orlas dos seus vestidos. É o óleo que desceu sobre a cabeça de Arão, porque ungido com óleo e com sangue. O óleo representa o Espírito Santo. Assim como Arão recebeu a unção com óleo, a igreja recebeu o batismo no Espírito Santo desde Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. E por que Arão foi ungido com sangue? O sangue representa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado no Calvário. Através do sangue de Jesus nós temos perdão. Através do sangue de Jesus nós temos libertação. Através do sangue de Jesus Cristo nós temos autoridade. Aleluia! E em segundo lugar, o que significa o óleo?
aleluia, separação. Conforme eu li Êxodo 30, verso 25. Tudo que tocasse na mobília depois que foi ungida se tornaria santo. Sabe? Então, meus irmãos, quem tocar em você, quem esbarrar em você, vai ficar abençoado, porque em todo o cristão tem a unção do Espírito Santo. Todo o cristão que obedece à palavra de Deus, que anda de acordo com os preceitos bíblicos, tem a unção do Espírito de Deus. Não reclame se você pegar um ônibus, embarcar um ônibus e ele estiver lotado e você tiver pessoas esbarrando em você, passando por você. Não se preocupa não. Quem sabe alguém precisa ser curado apenas com um esbarrão, que passando por você, essa pessoa vai ser curada. Que nem a mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas das vestes de Jesus. Não foi nem na pele, nem na carne de Jesus, foi nos vestidos de Jesus. E da roupa de Jesus saiu virtude, porque do corpo de Jesus tinha unção e passou para o tecido do vestido. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele transpira poder de Deus, ele transpira unção de Deus, ele transpira a glória do Senhor. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então todo aquele que foi ungido por Deus está agora separado para Deus. É exclusivo para Deus. E em terceiro lugar, a unção também fala de autoridade, porque um rei só era reconhecido como rei depois que ele recebesse a unção sobre a sua cabeça. Em 1 Samuel, no capítulo de número 10, a Bíblia vai dizer que o primeiro rei de Israel foi reconhecido como rei porque recebeu a unção sobre sua cabeça. O óleo, o azeite, dava capacitação para o que foi ungido desenvolver suas funções. Assim é o Espírito Santo na vida da igreja. Ele dá capacidade, ele dá autoridade para a igreja desenvolver as suas funções aqui na terra. Se não, veja em 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura, se não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Saul foi ungido o primeiro rei em Israel. A Bíblia também registra a unção do segundo rei em Israel, que está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Davi foi cheio do Espírito Santo depois que recebeu a unção com óleo. Seja cheio do Espírito Santo aí agora. Enquanto você me assiste, eu profetizo, eu ministro a unção de Deus sobre a sua vida. Eu ministro a unção de autoridade do Senhor sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre sua saúde, sobre sua vida, em nome de Jesus. O óleo também era necessário para que houvesse luz no interior do tabernáculo. Se não, vejamos em Levíticos, capítulo de número 27, versículo de número 20. Vai nos dizer desta maneira a Bíblia Sagrada: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, para que os sacerdotes tivessem condições de andar dentro do tabernáculo. Era necessário que os candelabros estivessem com as lâmpadas acesas. Era necessário ter luz no interior do tabernáculo. O óleo aqui também era o combustível principal para que o tabernáculo tivesse luz no interior. Assim como o tabernáculo representa o corpo do cristão, porque Paulo diz que nós somos a morada do Espírito Santo. Aleluia! Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Nós somos moradas de Deus.
E como somos morada do Espírito Santo, o nosso corpo tem que ter luz. Mas, pastor Márcio, é possível um cristão não ter luz no interior? Olha só, a Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 22 até o versículo 23, diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo terá tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Preste atenção, esse texto aqui, nesses 2 versículos, o Senhor Jesus se refere à vigilância no olhar. Todo cristão tem que ter vigilância no olhar. Cuidado para onde você olha. Cuidado naquilo que você fica observando. Sabe por quê? O nosso interior, para ter luz, os nossos olhos necessitam de santidade. Sabe por quê? A cobiça da carne não combina com a unção do Espírito Santo. A cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, concupiscência, sabe o que faz? Faz o interior da pessoa virar um antro de trevas. E Deus não habita nas trevas. A Bíblia diz que Deus é luz. E a primeira coisa que Deus criou foi a luz, porque Deus não trabalha no escuro. Em Gênesis 1:3 diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí Deus foi fazendo o sol, foi fazendo a lua, as estrelas, e criou o mundo. Mas Deus não trabalhou no escuro, Deus trabalhou na luz, porque Ele é luz. E deixa eu te dizer uma coisa, para que eu e você tenhamos luz no nosso interior, devemos ter vigilância nos olhos. Para não perdermos a unção do Espírito Santo sobre nós, devemos vigiar com os nossos olhos para a glória do nome do Senhor Jesus. O azeite também representa alimentação. Veja que como símbolo do óleo, o Espírito Santo também representa alimento espiritual para as nossas almas. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 12 até o versículo 14, vai nos falar desta maneira. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deus multiplicou o azeite daquela mulher, Deus multiplicou a farinha daquela mulher por causa da presença do homem de Deus ali, Elias, que estava em Sarepta. Israel estava numa grande seca, e agora a seca ultrapassa para o outro país onde Elias estava, em Sarepta. Mas o favor de Deus estava com Elias, porque Elias estava agindo de acordo com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que está agindo de acordo com a palavra de Deus, não vai faltar azeite, não vai faltar o pão, não vai faltar a farinha. A farinha é o símbolo do alimento que sustenta, porque o pão é feito da farinha. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aleluia! Jesus é o pão da vida. Eu quero profetizar que nunca falte Jesus na tua vida. E também eu quero falar que fisicamente nunca falte a providência de Deus no teu armário, na tua cozinha. Que Deus libere o pão de cada dia para a tua mesa, para você, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido, em nome de Jesus. Assim como óleo representa alimento, o Espírito Santo é o alimento indispensável
para a vida do cristão. Glorificado seja o nome do Senhor. O óleo também, irmãos, representa remédio. Remédio, porque em Lucas capítulo 10, versículo de número 34, a Bíblia vai dizer que um samaritano ajudou, aleluia, o moço que estava ferido na estrada. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 34, fala desta maneira: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Aqui retrata a ajuda do bom samaritano na pessoa bendita do Senhor Jesus, que viu um moço jogado no chão, que foi assaltado pelos salteadores na estrada, que estava a caminho de Jerusalém, e passou várias pessoas por aquele moço e ninguém se dedicou a ajudá-lo. Mas veio um samaritano, atou-lhe as feridas daquele moço, passou azeite e passou o vinho. O vinho é cicatrizante e o azeite amolece, ou seja, tratou, porque aquele homem estava cheio de chagas, quase morto. O texto diz que ele estava meio morto, significa que ele estava em coma, estava indo à morte. Mas para a glória de Deus, aquele bom samaritano que representa a pessoa bendita do Senhor Jesus chegou para ajudar aquele moço que estava morrendo. Eu não sei em qual situação você se encontra nesta hora em que está me assistindo através desta mensagem. Mas eu vou encerrar esta mensagem dizendo que assim como o bom samaritano chegou, aplicou azeite e vinho nas feridas daquele que foi assaltado, que sofreu aquele impacto de covardia, talvez algo lhe aconteceu por mera covardia. Alguém lhe feriu com palavras. Talvez o seu interior está cheio de feridas que você acha que não tem cura. Você está vivendo, mas interiormente está acabado. Para você, parece que tudo acabou. Você está morto por dentro. Não nutre nenhum tipo de sentimento por mais nada. Ficou desgostoso da vida. Eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele tem o poder de te ressuscitar agora. E Ele vai aplicar azeite na tua alma. Vai curar essas feridas. Ele vai aplicar o vinho que é cicatrizante nessas feridas. E eu quero dizer que Jesus vai te levantar. E o seu último estágio será maior do que o primeiro. Deus vai te levantar com grande glória. E Deus vai te usar com grande poder. Porque enquanto eu estou ministrando aqui sobre a tua vida, o Espírito de Deus está te levantando. A mão de Deus está te levantando. A glória do Senhor está chegando sobre você e agora. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E eu encerro esta palavra dizendo que, assim como o Senhor Jesus estava na sinagoga, e Ele realizou os milagres, porque Ele era ungido de Deus, esses pequenos exemplos que eu dei aqui, porque tem muito mais exemplos sobre o óleo, sobre a unção, entre Gênesis e Apocalipse, mas o que Deus me deu para falar com você aqui, eu falei. Que você possa tomar posse de cada texto que foi mencionado e que a unção de Deus alcance você. E você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, decida-se, aceite a Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima, querendo Deus. Amém.